Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um TD Cast, um podcast onde eu falo de pessoas de TD e RH para pessoas de TD e RH. E hoje a gente tem uma baita, uma imensa convidada, Mariana com Y. Seja muito bem-vinda ao nosso Cafufo. Tô feliz demais de estar aqui, Gustavo. Obrigado pelo convite, de verdade. Vamos brincar hoje, de falar de humor. Com certeza. Eu acho que esse é um assunto super importante, ainda mais hoje em dia, né? As relações humanas, elas estão cada vez mais complicadas, mais difíceis, né? Então a gente vai falar bastante sobre esse assunto hoje, né? Eu ia te apresentar, na verdade, mas depois eu gostaria eu queria começar com você se apresentando. Eu acho nada melhor do que a pessoa mesmo, ela se apresentar pro público nosso de TDRH, para que o pessoal já te conhece, né? Mas vale a pena trazer um pouquinho das tuas credenciais agora. Vambora. Primeiro eu vou fazer minha audiodescrição. Eu tô hoje com uma blusa preta, tô com um cordão prateado, comprido aqui, tô com um relógio prateado no meu punho esquerdo, no meu punho direito eu tenho uma pulseira prateada também, estou de esmaltes cinza, chumbo, Tá linda. toda de preto, que eu tô muito séria hoje. Tá linda demais, cara. Tenho o cabelo cacheado, curtinho, e uso óculos. Essa sou eu, Mariana, minha audiodescrição. Muito feliz de estar aqui. Cara. E eu sou a precursora da inteligência humorcional, Gustavo. Inteligência emocional, né, cara? Sim. Vamos falar um pouco disso hoje. Fui registrar fui lá a fundo Registrou ver isso. mesmo? Registrei Louco. inteligência emocional e humorologista. Humorologista. Porque humorista conta piada, humorologista eleva a sensação de bem-estar das pessoas. Cara, que demais. Poxa, tem muito que conversar hoje, né? Sim, essa sou eu. Ai, tá demais. E deixa eu começar, né? Eu sempre gosto de começar, antes de entrar no assunto principal do nosso bate-papo, eu gosto sempre de provocar as pessoas que vêm aqui, né, com aquela perguntinha para quebrar o gelo, Tá. né? Então, se a Mari pudesse tomar um café com qualquer pessoa que está viva hoje ou não esteja mais com a gente, com quem seria? Cara, assim, sem dúvidas, é o Rafael Infante. Eu sou, assim, fã do trabalho desse cara. Acho ele de uma profundeza incrível. Ele faz rir, faz refletir. Eu acho ele um ator, assim... Eu queria perguntar tanta coisa pra ele. Então, Rafael, você tá assistindo a gente que eu sei? Fica o convite aí, porque eu acho ele incrível, Rafael Infante. Cara, que legal. Comediante que legal. muito, muito, muito incrível. É? Vou pesquisar Sim. mais a fundo esse cara. Do aí. Porta dos Fundos, ele fez vários Porta dos Fundos. Ele é muito... Tem um que eu gosto dele, que ele tá... É um júri. E aí o juiz fala, cara, e como é que foi? Aí ele faz... Vamos lá, gente. Ela tava lá e de repente, tanani, tanani, tananá, e tanani, tanani, tananá, tananá. E foi isso, juiz. Ele é incrível, eu acho ele muito maravilhoso. Ai, que legal. E para quem não sabe, né, a Mari vai estar também no nosso evento, no Keep Summit, que vai ser em outubro de 2025, né? Estamos falando nesse podcast um pouquinho antes do evento principal. Vai estar palestrando com a gente, né? Assisti a sua palestra no Concara RH. Cara, que demais, né? Falo bastante sobre a questão da inteligência emocional no trabalho, então tá tudo relacionado à inteligência e humor no ambiente de trabalho, né? Eu acho que é isso. Então, vamos começar, Mari, você explicando um pouquinho a sua trajetória para chegar até onde você está hoje. Eu acho que é legal o pessoal te conhecer também, né? Sim. E aí depois a gente começa com o assunto em si. A trajetória improvável de TD, né? Porque geralmente é um psicólogo. E eu, Mariana com Y, eu fui uma criança muito tímida, Gustavo, muito tímida. Hoje eu faço palco e comunicação. E as pessoas, nossa, Mari deve ser uma pessoa... E eu era uma criança muito quieta, assim, mas não era muito quieta, eu não falava, eu não tinha amigo na escola, eu era muito introspectiva. E aí eu fui passando por um processo muito forte de bullying na escola. E aos 16 anos eu tive um processo tão forte, porque bullying, né? Eu falo, adulto também pratica bullying, viu? Quando a gente exclui, desconsidera ou rejeita alguém, Perfeito. essa pessoa recebe altas doses de cortisol, que é o hormônio do estresse. E o que aconteceu comigo... Eu sofria tanto bullying, que era tanto estresse, que meu corpo travou. Então, pra simplificar, é como se fosse um burnout, que dá o corpo para. Eu comecei a formigar, não sentia minha perna, não sentia nada. Tava babando, não piscava. Eu falei, acabou, a vida acabou pra mim. Porque eu não sentia mais o meu corpo. Isso foi por um pico de cortisol. E aí, quando eu fui pro hospital achando que a vida tinha acabado, eu tava com muito medo de morrer ali. E quando eu voltei desse episódio, eu voltei uma pessoa diferente. Do tipo, eu tô com sede de viver. Eu quero ver a
vida, como assim? Abrir o horizonte, então. Deus vai me puxar? Não pode. Não vou levantar a mão, senão ele me leva lá pra cima, né? E aí eu tive essa primeira virada de consciência de vida, assim. Eu sou essa pessoa que tem sede de viver. Eu quero experimentar a vida, eu quero saber as histórias. Eu quero ouvir a história do Raul, do Gustavo. Eu tenho essa energia, assim. Então essa foi a minha primeira clicada de vida, assim, que aconteceu. E aí eu fui evoluindo na escola, minha mãe, isso foi no 2º ano do ensino médio, e aí o coordenador falou, ó, eu indico você trocar a Mariana de colégio, pra ela ter outros amigos. E eu brinco que minha mãe se arrepende, acho que até hoje. Porque ela me mudou de colégio ali no 3º colegial. E eu, cara, fiz meus melhores amigos, são meus amigos até hoje, assim. Só que eu me tornei a pessoa que causava no planeta, assim. Tipo, poxa, que mudança, né, cara? Foi assim, eu quero viver. Então, a gente ia pra praia, eu organizei a viagem de formatura, organizava as festas. Eu me tornei a pessoa que falava com todo mundo. Foi assim, ó, pá. E aí, ali, eu comecei a me envolver com esportes. Fui para os Estados Unidos, joguei futebol nos Estados Unidos, aí me machuquei, voltei pro Brasil. Tipo, né? A gente tá falando de T&D, gente? Como assim? Tá falando de futebol, de repente? E essa experiência foi legal, porque eu voltei pro Brasil e falei, cara, eu quero continuar com o esporte. Então, eu me formei em educação física porque eu queria voltar. Só que no meio do caminho, né, tipo, pra pagar a faculdade, trabalhei com telemarketing, cara, vendi consórcio, Gustavo, hoje eu trabalhei com tudo. E um dos trabalhos que eu tive na faculdade foi a recreação. Eu trabalhei 8 anos como guia Disney. E fiz recreação de hotel. Então, sabe aquele estilo de manhã que você fala, ai, deixa eu fingir que ela não tá aqui, que ela vai me chamar, pelo amor de Deus. Aquele estilo animado de café da manhã, de hidroginástica. Caraca! Eu fiz hotel durante 8 anos e viagem de formatura com a Cia Lazer durante todo esse tempo. E a recreação, pra mim, assim, foi eu sinto que eu aplico talvez metade do que eu sou no palco hoje, eu trouxe da recreação. Porque imagina, eu fazia palco para 500 adolescentes, Gustavo, imagina. Quem faz palco para 500 adolescentes, que tem que deixar a atenção de 500 adolescentes, pode fazer palco qualquer pessoa. Ah, com certeza. Para segurar 500 adolescentes te escutando. Porque o adulto finge que tá gostando, né? É. O adolescente não. Ou mexe no celular, fica no celular aqui, olhando aqui. O adolescente, ele te julga, né? Ele já tá assim, nossa, que merda é essa? Então, eu tive essa experiência durante muito tempo. E aí voltei fazendo viagem, meu pai é um engenheiro, empresário, ele virou pra mim e falou assim, e aí, não vai trabalhar não, querida? É só viagem. E aí eu falei, tá bom, vou voltar ao mercado de trabalho. E aí eu tive uma experiência incrível, que eu falo em todos os lugares que eu vou, que eu trabalhei na Soap Apresentações, foi uma das melhores experiências profissionais, e foi ali que eu tive contato com o T&D. Porque eu entrei na Soap, a Soap faz apresentações, mas eles me contrataram para eu vender os treinamentos. Essa parte, a Soap é muito boa em storytelling, né? Sim, ela cria apresentações, assim, surreais. Eles são incríveis, maravilhosos. Tanto que na minha entrevista, eles falaram, ó, você tem que ver, eles me deram um panfleto dos treinamentos, você precisa vender isso pra gente. E aí, como que eu fiz? Eu fui lá, fiz todos os cursos deles que tinham gratuito, roteiro, e eu coloquei primeiro uma nave espacial na tela. Eu falei, ó, a Soap é incrível em fazer nave. Faz as melhores naves espaciais do planeta. Só que o que tá acontecendo? Tem muito planeta aí com gente morrendo, a Soap precisa ajudar essa galera em outros planetas. Então, a gente vai ajudar outras pessoas a criarem suas próprias naves. E aí, o treinamento veio... Eu acho que eu passei por conta dessa história. E eu entrei na Soap para vender os treinamentos de oratória, de storytelling. Eu comecei a entender o T&D na Soap. Eu tive uma experiência muito maravilhosa ali dentro. Tive contatos com grandes pessoas de treinamento e desenvolvimento, porque a Soap atende grandes marcas. Então, eu me apaixonei por aquilo. Porque eu falei, cara, a gente não viveu isso na escola, então agora a empresa tem que viver isso. Então, vamos fazer parte dessa mudança de modelo mental das pessoas, de como a gente expande. E ali, depois da Soap, eu tive uma experiência não tão boa. Em 2018, fui diagnosticada com depressão. Ixi. E aí eu falei, como assim eu? Sou Você legal. com depressão? Eu não consigo nem imaginar um negócio desse, cara. E eu falei, por quê? Porque eu fui para um outro trabalho, muito distante da criatividade, muito distante da minha identidade. Então, eu estava dentro de algumas fórmulas que não encaixavam. E eu fiquei muito mal. E ali eu comecei a estudar a depressão. Eu falei, eu preciso fazer a engenharia reversa disso. Aí fui pro Vale do Silício, fiz o curso de inteligência emocional do Google, que é o Search Inside Yourself. Fiz o Action for Happiness, que o patrono é Dalai Lama. Fui fazer curso de PNL, física quântica, coaching. Cara, eu fui estudar isso aí. Até pra você se entender, né? Era só pra eu me entender. Eu fui focada em mim, Gustavo, porque eu tava muito incomodada. Por que eu não sabia daquilo antes? Por que a conta chegou tão cara? Por que...
E aí eu comecei a ver isso. A gente não tem essa amplitude emocional desde a infância. Nós somos a geração engole o choro. Deve ter muita gente que tá escutando a gente agora que deve estar passando por isso, né, cara? E esse foi o ponto, Gustavo. Eu falei, eu quero falar com as pessoas antes que essa conta chegue. Uhum. Por que as pessoas vão buscar ajuda só quando a conta chegou? De crise, de pânico, de ansiedade, de depressão? Por que a gente não começa a se buscar antes? E aí, uma coisa que eu vi em todos os cursos que eu fazia, Gustavo, é que eles tinham uma linha muito pautada no drama. Eu ia e descobria um trauma e chorava, e se abraçava. É o extremo da coisa mesmo, né? E eu falei, cara, pra gente evoluir emocionalmente, eu tenho que chorar, sofrer. E realmente existe. Eu adoro, gente. Meio que botar pra tá fora, errado. né? De certa forma, né? É um caminho. Só que eu falei, será que não dá pra gente evoluir de um jeito leve, se divertindo? Com humor? Com humor? Entendi. E aí eu vi que não tinham cursos assim. Eu não estou dizendo que o do drama está errado. Eu adoro, continuo fazendo esses cursos. Mas não é o único caminho. E aí eu fui fazer pós-graduação em neurociência para provar que a gente consegue evoluir emocionalmente de um jeito leve. E foi aí que nasceu minha profissão, foi aí que eu entendia que eu falava com a galera de felicidade, só que eu falei, eu não tenho que falar com a galera que já é feliz. Não tenho que falar com o pessoal que tá buscando a felicidade. Eu tenho que ir lá dentro das empresas falar com pessoas que nem querem me ouvir. Pra mudar elas, né? Porque quem vai... Por exemplo, eu abro uma turma, vamos falar de felicidade. Já vai vir só os despertos, todo mundo tá bem já. Eu vou ajudar quem já tá bem. Eu falei, eu preciso ir dentro das organizações. Então, a minha profissão nasceu por um problema que eu passei. E eu falei, eu quero levar essa informação para quem não quer ouvir, mas que está se aproximando da doença. Entendi. E eu quero falar com essa pessoa de um jeito leve. Eu não quero ir no lado do drama, eu não quero... E não tô falando que tá errado, mas não é meu caminho. Perfeito. Eu quero despertar as pessoas para elas viverem bem. E aí, daí nasceu esse conceito de inteligência emocional. E ela vem até com não um remédio, mas ela vem com um antídoto para uma possível depressão em ambiente corporativo, algo nesse sentido, não? É evitar a dor, né? Eu falo assim, a gente não é feliz o tempo inteiro, mas a gente pode sofrer menos no processo. Porque o humor é a sensação de bem-estar. Eu falo, a felicidade é o estado duradouro. O humor é a fagulha. Entendi. Então, se a gente, adulto, a gente não tá atento às nossas fagulhas, tem gente que tá com o negócio apagado há anos. Né? Ah, sim, total. Então, essa sensação de bem-estar que a gente precisa mudar. Então, quando eu foquei no humor, é porque o humor é essa fluidez, né? Ele fala da fluidez do bem-estar. Então, a gente precisa entender diariamente como que tá esse humor, para longo prazo a gente colher os frutos da felicidade. A gente busca felicidade insanamente, mas a gente não busca os detalhinhos do dia a dia. Então, eu fui estudar humor como essa fagulha. Como que a gente faz para se sentir bem no micro, para que no macro a gente tenha uma sensação de bem-estar a longo prazo? Porque a gente não pode viver nesse pico, né? Porque hoje, falando de dopamina, que todo mundo fala, total. tem esses picos. Só que o pico não faz bem. Então, não é ser feliz o tempo inteiro, é a gente entender nem qual que é esse existe padrão. ser feliz o tempo inteiro. Porque se você é feliz o tempo inteiro, você nem sabe o que é felicidade. Não, exato. Né? Você tem que ter os momentos de altos e baixos ali para você valorizar os momentos felizes. E pro seu corpo. Né? A felicidade tem uma ativação biológica que ativa o seu corpo em ATP, né? As mitocôndrias todas, eles ficam cheios de energia. Se a gente mantém esse pico de felicidade o tempo inteiro, a gente morre, porque o coração tá batendo. É verdade. Então, fisiologicamente, a gente nem pode ficar nesse excesso de pico de... vamos dizer, de adrenalina, de prazer. Isso não é saudável. Só que a gente precisa, é o que eu falo, não é ir pro pico e também não é morar na depressão. Na depressão que eu digo da descida, né? Pô, tem gente que vai ali pra tristeza e mora ali. E quem mora se torna um quadro clínico, crônico. Então, a minha ideia é ensinar as pessoas a conscientizarem as sensações e, ao máximo que puder, ficar aqui no meio, descendo um pouco, subindo um pouco e trazendo esse equilíbrio. Eu acho que é uma utopia, mas... vamos dizer, o mais perto do equilíbrio pra gente ter uma sensação de bem-estar a longo prazo. E aí a gente evita turnover, a gente evita doença, a gente evita treta, a gente evita... Porque eu falo que gente feliz não enche o saco. Eu fiz um podcast com o Glauber sobre NR1 e até um dos principais motivos de afastamento tem relação total com a depressão. Ela cresceu muito depois que veio a pandemia, né? Que a coisa piorou bastante, né? Tanto é que a NR1 tá vindo... para esse momento, para tentar dar uma quebrada, né? E aterrar um pouco, né? Quer falar um pouquinho da NR1, né? Olhando para essa casa, para essa questão da inteligência emocional, que na verdade, na minha visão, né?
a NR1 vem para formalizar algo que a gente deveria estar fazendo há muito tempo. Sim. Vai que discutir um pouquinho em relação a isso. Você falou 2 pontos, né? Pandemia. Então, assim, eu, Mari, comecei a atuar antes da pandemia, então tinha um foco. Pós-pandemia, de fato, a gente colocou um foco na saúde mental. Onde, aí é minha opinião, tá? É do Mariana Instituto Achismos University. Mariana Achismos University. A gente colocou o foco na saúde mental, na doença. E pra mim isso foi o crime. A gente começou a falar de saúde mental, levando especialistas pra falar de depressão, de burnout. Você amplia o repertório da pessoa, ela fica doente. Que é o que você tá falando, né? De tratar essa questão da depressão e botar a pessoa pra chorar, quando você queria fazer realmente o inverso da coisa, né? É isso, né? É isso. Tá. Então, eu acredito que a pandemia, ela veio e acentuou muito esse olhar da doença. E o que eu acredito como NR1, e é minha bandeira, que eu falo do humor, da inteligência positiva, de como que a gente vai falar, que não é o extremo também, né? A gente forçar a positividade. Mas é o quanto a gente tá levando consciência de bem-estar pras pessoas, parando de falar de doença. Perfeito. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Eu vou precisar falar isso na minha palestra? Não vou. A gente chega na palestra e fala, porque nós somos o país, vamos lá. Se você sente isso, você tá induzindo... Tá aqui a caixa de remédio. Você induz o cérebro. Então, a gente precisa fazer um movimento de induzir o cérebro a olhar o bom. Porque, assim, de 70 mil pensamentos, mais ou menos, que a gente tem por dia, metade é negativo. O nosso cérebro, o pensamento negativo, ele, vamos dizer assim, ele armazena na hora. Chegou uma notícia ruim, seu cérebro já fala, preciso dessa informação, vai que eu vou morrer. Por questão de sobrevivência até, né? É natural, é fisiológico, né? O límbico quer sobreviver. Então, por isso que notícia ruim vende. Claro. Por isso que tem Ibope. Por isso que no Netflix a maior parte dos filmes são de guerra, são de terror. Porque isso chama a atenção do cérebro. O jornal só traz sangue, né? Então, assim, o que te prende. O viés coletivo já tá levando a gente pra isso. Se a gente individualmente não se projetar pra ir pro bom... Ferrou? A gente tá na merda. É ruim o tempo todo daí. E é o que tá acontecendo. Porque pensa, a gente começou a levar só palestra de doença. Vamos falar hoje de depressão. Oi, tipo, como assim? Vamos falar hoje de como ter uma relação boa com seus filhos. Vamos falar... Então, assim, parar de falar da doença e começar a falar da cura. Então, eu acredito que a pandemia, ela veio... A gente colocou um foco muito forte. E eu acabei, não concluí o estudo, que o cérebro armazena instantaneamente a coisa ruim. E a positiva são 12 segundos. Só. Chega algo bom, o seu cérebro fala, não sei, hein? Deixa eu pensar. Demora 12 segundos? Sério mesmo? Então, se você não treina e programa neurologicamente as suas escolhas, o que você ouve, o que você fala, se você não tá consciente, seu cérebro não vai ganhar nada. Ele vai guardar só as coisas ruins. Então, é isso que aconteceu na pandemia. É uma chuva de notícia ruim. O nosso inconsciente trabalhando só em dor, em medo, em insegurança, em desafeto. Você tem que ficar sozinho. Olha o que a gente programou pro cérebro. Fique sozinho, não fale com ninguém. Tá todo mundo doente. O outro é inimigo. A gente programou a mente pra isso. Então, agora, a gente tem vamos dizer assim, um cuidado pra desprogramar e reprogramar de um jeito muito surreal. Então, pra mim, a NR1 é um convite pra gente reprogramar o cérebro pro bom. Pro bom. Perfeito. Por exemplo, PNL, Programação Neurolinguística. Quando a gente repete uma frase 400 vezes, a gente cria uma trilha neural. Aí eu trago sempre 3 exemplos, né? Se melhorar, estraga. Essa frase não faz sentido algum. Ai, se melhorar, vai estragar, hein? Faz sentido. Outra que eu acho um absurdo. O líder fala, gente, esse mês a gente não bateu meta. Então agora vamos correr atrás do prejuízo. Cara. Você vai achar o prejuízo, criatura. Claro, com certeza. E tá bom demais pra ser verdade. São essas 3 frases que eu falo. Olha o que a gente ensinou o cérebro. Então, se melhorar, melhora. Tô correndo atrás do que é melhor pra mim. Tá bom demais e é verdade. Reprogramei, pum. O meu cérebro, quando vê alguma coisa que tá melhorando, ele vai parar de procurar pra estragar. Porque a gente ensinou ele a estragar. Imagina, você repetiu 400 vezes, tô correndo atrás do prejuízo. Ou seja, seu cérebro, quando ele começa a correr atrás de alguma coisa, ele quer achar o prejuízo, você ensinou ele. Ele já tá no prejuízo, quer achar o prejuízo, né? Então, a NR1, pra mim, é um convite pra gente reprogramar toda essa estratégia de saúde mental. Eu falei em uma das minhas palestras, até falo, essa frase acho que não foi minha, porque veio num estalo, assim, eu tava em cima do palco, no meu flow, e eu falei, é o fim da era dos curadores. Chega de curador. Você não cura ninguém. A nova era é a era dos curados. Olha só, cara. Então, a partir do momento que você dá o exemplo, tô bem. Eu quero ficar bem. Porque
Teve um boom também, e não tô criticando as profissões, mas do curador. O cara fez um curso de coaching no final de semana, ele quer curar a família inteira. Ele fala, Gustavo, você tem que ir lá, eu vou... E esses curadores, eles não curam. A gente não converte as pessoas, né? Eu não vou lá e falo, gente, olha pra mim, vamos converter. Eles até talvez piorem um sintoma da doença, né? Deixa mais latente ainda. Então, se cura, cara. Se cada um se curar, pô... Então, pra mim, a NR1 vem pra esse lugar que a minha ordem, quando eu faço treinamento com liderança dentro das empresas, são os pontos finais, né? Mas antes dos pontos finais, eu falo dos parênteses. Então, primeiro, eu fui pro ATD ano passado e voltando do ATD, eu criei uma metodologia de liderança que é o Light Leader, que é o líder leve. E é um gráfico que fala de identidade e propósito, né? O líder sem identidade e sem propósito, ele tá... Assim, tá acabando a vida dele. Eu acho que nem tem mais espaço hoje em dia já, né? Não tem, esse cara não sabe quem ele é, não sabe pra onde ele vai. O perfil do colaborador hoje em dia já não aceita mais esse tipo de liderança. Vou te contar, Gustavo, aceita. Cara. Olha, tem lugar que tem, cara. Mas eu acho que... Eu vou te contar que tem essa galera. Mas eu acho que são... Mas é mínimo, né? Mas eu acho que são esses nichos mais operacionais, tradicionais de trabalho, né? Que talvez aceite esse tipo de pessoa, Quem não tem essa consciência de T&D, né? Quem tem um pouquinho mais de... Né, já saiu do chefe e foi pro líder. Exato. Aí eu acho que não aceita, sabe? E aí eu falo dos parênteses. Então, antes de qualquer coisa, você que tá assistindo a gente, tem um time... Antes de falar de inovação, inteligência artificial, fale de autoconhecimento. Então é a base, eu falei o parênteses. Depois a gente vai pro interrogação, que é a comunicação. Então, como que você se comunica? Você sabe colocar limites? Sabe falar não? Você sabe desagradar? Comunicação não é só um bom orador, é um bom ouvinte. Aí depois da interrogação eu vou pra exclamação, que é a criatividade. Como que você tá criando? Que não é ser artístico, é a nossa capacidade de resolver problema. Exato. Então, como que você resolve o problema? Com facilidade, com dor, do mesmo jeito. Você traz coisas novas, você deixa um ambiente seguro pro seu time errar. Isso é criatividade. E por último, que eu falo que é o ponto final. Como que a gente tem essa voz de liderança? Porque um bom líder, ele já tá, digamos assim, proliferando a espécie. Então ele fala, cara, eu já quero que esse cara... Ele tá formando alguém para substituir, né? É isso. Então essa linha, assim, mas começa nos parênteses, Gustavo. A gente precisa... urgente falar de autoconhecimento. Mas Mari, a gente já falou tanto, porque nós somos de T&D, nós estamos na nossa bolha de T&D, e no T&D a galera fala de autoconhecimento. Quando a gente vai pro dia a dia, os líderes não sabem, eles não vão, porque eles acham que abraçar árvore, eu não quero ficar olhando no olho do colega. Eles não querem para esse lugar que a gente fantasiou de autoconhecimento. Então esse é o passo 1. Esse é o passo 1, né? Totalmente. Então, quando a gente pensa em inteligência emocional, olhando para o ambiente de trabalho, né? Essa inteligência emocional, é começar por aí mesmo. É o autoconhecimento da empresa como um todo, dos líderes, dos seus liderados. Como é que é esse processo daí? Processo interno, né? Primeiro liderar a si. Então, eu sempre falo, a primeira reunião do dia não é com a tela, é com você. É intra, pessoal. Então... como que a gente traz essa consciência para o nosso colaborador, sendo líder ou não, que antes dele chegar para trabalhar, ele precisa ter um alinhamento com ele. Tá. Ele é o mais importante. O Márcio Balas fala algo que é antes do cara vestir a camisa, tem que vestir a dele. Então, o quanto a gente tá, vamos dizer assim, conduzindo esse cara para o sonho dele, para quem ele é, para ele ter uma visão de quais são os talentos dele. Mas aí uma pergunta minha. Quando você começa a embutir isso no olhar do colaborador, com certeza os colaboradores que não estão muito alinhados com o propósito da empresa, com os valores da empresa, já sacam essas coisas e ele se expulsa da empresa de certa forma, né? Cultura, o que né? também é bom, né? Porque é cultura, né? É cultura, Gustavo? exato. Porque pra mim, assim, não dá pra você ter bons resultados com gente doente. Então, o que precisa ter é um plantio de mostrar que a empresa não tá colocando mais um processo. É escolha. Tanto que eu gosto de dizer que existem os optamentos. Não tô mandando você cuidar de você. É um optamento. Se você cuidar de você, você vai ficar melhor pra você, pra sua família e também pro trabalho. É consequência, na verdade, né? Por isso que eu tenho um problema com felicidade no trabalho. Porque pra mim não existe felicidade no trabalho. Existe felicidade. Tá. Ela é plena em qualquer lugar, né? Se você tá bem, você vai estar bem no seu trabalho. Exato. Então, eu acredito que como a empresa comunica isso, pra não ser mais um tipo, uma obrigação, deixa eu aqui cuidar de mim. Se o cara acha que é uma obrigação, ele não entendeu. Então, o problema tá em quem? No comunicador, que é a empresa. Entendi. Então, tem que levar.
Uma pergunta que eu tenho, né? Não tem aquele estigma daquela pessoa muito feliz no ambiente de trabalho que a liderança bate assim, cara, esse cara tá performando, né? Será que realmente, né? Aí, não tem esse choque, de certa forma, não? É um estigma, na verdade, eu acho que a gente pode comprovar, né? Porque a gente tem uma ideologia de que o sério dá resultado. É verdade. O engraçadinho, ele só atrapalha. A gente tem um viés coletivo nos filmes, nas novelas. Você pode ver, o bobo, o engraçado, ele nunca é o líder. Ele nunca. Então, a gente tem uma ideologia de que se eu for o bobo, nunca vão me contratar como líder. Porque tem um viés coletivo do que é o papel do líder. Então, aí um ponto muito delicado, porque eu acho que a gente tem que quebrar muitas barreiras ainda. Mas eu tenho o meu movimento de tirar os bem-humorados do armário. E eu falo uma frase adaptada da Camila Vidal, que é: o meu bom humor não anula as minhas competências. Então, não é porque eu tô me divertindo, porque eu tô leve, porque eu tô feliz, que eu não entrego resultados. A pessoa que não entrega resultado, tá atrapalhando, ela é irresponsável. Não tem nada a ver com bom humor. Só que a gente confunde. Eu sempre falo, tem duas pessoas, eles entregam a mesma coisa, a mesma coisa. Aí eu tenho que promover alguém. Tem um cara que é mais sério e tem um engraçadão. Quem você promove? O sério. Porque é nosso viés coletivo. Perfeito. Então a gente precisa dar espaço para mostrar que isso não tira resultado. A gente fala tanto de diversidade, mas a gente ainda não aceita o leve. A gente ainda acha que o leve ele atrapalha, a gente ainda acho de achismo do Mariana Institute, das salas que eu visito, né? A gente ainda acha que o leve não vai entregar. Então, por exemplo, eu brinco, né? Eu tenho amigos palestrantes que falam de negócios. Homens, hétero. Eles não mandam nada. A empresa contrata, tudo bom? Quero contratar de negócio. Pô, tá aqui, contrata. Mariana com Y, mulher, lésbica, que fala de humor, usa uma capa. Eu preciso mandar até meu tipo sanguíneo pra empresa. A empresa quer saber de onde veio, o que ela come, me passa... Eu preciso me provar mais vezes. Então, assim, não é... Ai, coitadinho de mim. É uma realidade. O bem-humorado... Eu falo pros meus amigos que são bem-humorados. Você tem que provar mais vezes. A gente precisa entregar resultado acima da média, porque senão a gente não é visto. Não tem como. É o viés coletivo. As pessoas... Se você não tem... As pessoas falam, não. Então... Eu acho que é o extremo da coisa, né? Porque o cara que é muito bem-humorado, com certeza vai cair nessa vala comum que você está comentando. E ao contrário, a pessoa totalmente séria, mas que tem uma liderança mais extrovertida e tudo. O que eu sinto, né? Que às vezes essa pessoa ela é chamada a tentar mudar um pouco o comportamento dela, né? E o seu eu pessoal, o seu eu interior, né? Para tentar estar mais parecida com a liderança ou com os seus pares, né? Também é um erro. É todos os extremos, na verdade, né? Sim, Gustavo, o extremo é o erro, né? Mas mudar a personalidade... Tem um livro do Adam Grant, que é o Potencial Oculto. E ele fez um estudo com líderes americanos, né? Então, vou trazer um reflexo de lá. Que ele fala que quase 90% da liderança é extrovertida. 90%? Eles têm aquele lado... Não o extrovertido brasileiro, que é o do bom humor. Sim. Mas eles são extrovertidos. Então, são bons oradores, eles estão sempre à frente... Não tem liderança introvertida, que dá pouca opinião, que é mais centrada, né? E aí, por que eu trago esse exemplo? Aqui no Brasil é muito parecido. Então, algo que eu, Mari, com bom humor, levanto e faço questão de trazer essa bandeira, é que os tímidos também são bem-humorados. Se você tá na sua, mas você se sente bem e você faz o bem... Você é bem-humorado. O humor é sensação de bem-estar. A gente não tem que colocar todo mundo na mesma gaveta de ser o cara que dá bom dia pra todo mundo, que tá em todas as festas. Esse é um erro muito comum e a gente tem que tomar muito cuidado no T&D pra gente não balizar por aí. Porque extrovertido é uma personalidade. A gente não tem que mudar a personalidade de ninguém. A gente precisa, como T&D, ter consciência do que eles são bons, quais são os talentos, colocar ele nos lugares certos. E digo mais, precisamos promover mais lideranças introvertidas. A gente fala tanto de diversidade, a gente não tem essas pessoas na mesa. Tanto que um dos conceitos que ele fala no livro, do Potencial Oculto, que ele fala do brainwriting. O brainstorm, ele não dá chance para os tímidos. Porque você vai para uma reunião, o tímido não fala. E aí o brainwriting, o que é? As pessoas dão a ideia antes, escrevem as ideias. E botam um post-it, pode ser por um Mentimeter, pode ser...
você pega aquelas ideias anônimas, talvez. A ideia do tímido vai estar lá. E aí, na mesa, se discute. Porque senão esse cara não tem voz. Então, a gente fala tanto de diversidade e a gente ainda tem esse lugar. Então, assim, você não pode ser muito, porque se for muito, você não entrega resultado. Mas você também não pode ficar sem falar com todo mundo. Você tem que falar. Tem uma unidade de afeto que a gente precisa mudar. Tem pessoas que não vão dar bom dia de manhã e tá tudo bem. Eu sou casada com uma mulher autista. A Carol, ela tem uma sociabilidade diferente. Só que a gente hoje, no nosso time, a gente não sabe quem tem laudo e quem não tem. Por que a gente tá forçando o afeto igual? Ai, Mari, todo mundo aqui de manhã a gente tem que se abraçar. Não, não é assim. O que a gente, como empresa, está criando para a pessoa ter consciência do que faz bem para ela, que ela tenha consciência de comunicar isso e que ela se sinta bem. Porque tem gente que se sente bem em silêncio e faz bem em silêncio para a equipe também. Então, é uma linha tênue, Gustavo. Aí eu tava pensando assim, aí eu penso como CNPJ, né? Cara, olha os benefícios que fazer esse trabalho na empresa vai dar, né? Eu acho que, assim, retenção de talentos, né? A questão de melhorar a produtividade, melhorar a parte interpessoal entre as pessoas da empresa, né? Eu só vejo benefícios, né? Gente, alguém gravou isso? Vou pegar esse recorte aqui pra gente gravar, falar mais de Mariana com isso. Mas é isso, Mari, é isso. Mas é porque eu não forço o humor, né? Então, eu não forço a alegria. Eu sou alegria para dar o exemplo a outras pessoas. Tá. Então, quando a gente fala de sensação de bem-estar, eu não falando de positividade tóxica, né? Abrir essa gaveta. Eu não quero que as pessoas sejam piadistas e comediantes. A comédia é feita para fazer rir, o bom humor é feito para fazer bem. Eu quero que a gente crie um protocolo, um jeito das pessoas se conhecerem. Porque é isso que tá faltando, Gustavo. Então, assim, é a sensação de bem-estar, sabe? Não é a piada. Existe alguma ferramenta para isso, Mari? Eu tenho o Rap Thinking. Explica pra gente o que é o Rap Thinking. Quando eu voltei do ATD, que eu criei o Light Leader, que é um gráfico que fala de identidade e de propósito. Tá. Porque eu queria mapear, eu queria tornar palpável a liderança pra gente entender ciclicamente. Porque, independente do processo, o líder tem que passar por esses 4 quadrantes, que o primeiro quadrante, que é baixa identidade, baixo propósito, é inteligência emocional. A gente precisa aprender a fazer perguntas ali, né? Até as nossas respostas. Subir um pouquinho a identidade, sem propósito, a gente cresce o ego um pouquinho. Perfeito. É quando a gente começa a ter conflito. Então, o líder que tá muito... Sabe o cara que acabou de fazer um curso de inteligência emocional, mas ele não tem propósito, ele quer curar todo mundo, e ele acha que ele tá certo em tudo? O coach com muita identidade, eu sei quem eu sou. Sabe quem você tá falando, Gustavo? Esse cara, principalmente quem chega na liderança primeiro, o Jay Shetty, ele fala, com ego alto a gente tem autoestima baixa. Então, o que é o ego? Eu tô querendo me proteger, só que eu não sei quem eu sou. Então a gente precisa trabalhar muito isso nesse cara e colocar propósito, porque a gente vai colocar direção pra ele. Então aqui eu trabalho comunicação não violenta, como gerir conflito. Esse cara foi pra identidade e propósito, resultado pra caramba. É verdade. Cara, um líder que sabe quem ele é e sabe pra onde ele tá indo, não tem erro. Só que nessa hora que eu preciso ensinar esse cara a ter outros líderes. Eu preciso ensinar esse cara aqui a disseminar essa cultura, né? Disseminar. Quando eu caio identidade, o que acontece? Já, não sei lá no seu negócio, quando a gente bate meta, você fala, 2 meses bateu meta. Não bate... Putz, o 3º mês agora vai vir, cara, e agora? Total. Merda. Às vezes o cara não quer nem bater meta com medo disso, né? O que eu vou fazer? Exato. O que acontece? A gente começa a ter excesso de modelo. Quando a gente começa a bater muita meta, começa a ter muito resultado, bate uma insegurança e fala, cara, até onde vai isso? E o mês que vem, e se eu não der conta? O que isso faz? Cair nossa identidade de novo. Quando cai a identidade, a gente ainda tá com propósito, a gente precisa trazer inovação e criatividade. Então, é cíclico esse processo. E quando eu criei esse processo do Light Leader, eu falei, cara, isso é legal pro líder. Eu preciso fazer isso pra pessoa física. Claro. Total. Eu preciso rebater a mesma ideia pra felicidade. Porque todos os livros que eu vejo de felicidade eram sutis, eram, então você sente. Eu falei, não. A gente tem que bater o olho e saber. One page, eu tenho que ter o sentimento e tem que ter uma ação. E aí eu criei o Rap Thinking, que é um mapa. Eu fiz baseado num livro que chama 6 Substâncias, porque ela fala dos 6 principais hormônios que acontecem no nosso corpo e ela traz uma saída de emergência. Químico mesmo, né? Químico, hormonal, assim, fisiológico. Pô, por que aparece a dopamina? Por que aparece o cortisol? Entendi. Só que não era visual o livro. E eu sou muito visual. Fez um infográfico, um negócio eu fiz assim. Infográfico. Aí mando pra vocês depois, claro, pra gente compartilhar. Mas qual que é a base? Mo Gaudat, que é o maior precursor de felicidade, ele perdeu um filho por erro médico, um engenheiro. E depois disso ele falou, cara, eu preciso buscar felicidade de novo. E hoje ele tem o maior canal de felicidade do mundo, o Mo, assim, é incrível.
Ele comprovou no livro dele que a gente só sente felicidade no momento presente. Eu não consigo sentir felicidade nem no passado nem no futuro. Eu preciso colocar minha mente no agora para eu dar oportunidade da felicidade entrar. Só que o que tem acontecido com os nossos seres humaninhos? A gente tá no passado e no futuro o tempo inteiro. Exatamente, não vive o presente. Não vive. É difícil, é ruim estar no presente. Então eu preciso treinar as pessoas para vir no presente. Então o meu gráfico ele é baseado em futuro e passado. E o agora é o zero, que é a felicidade. Eu preciso trabalhar minha mente para vir pro agora. É dividido em 4 quadrantes. Tá. O primeiro quadrante ali, pertinho do zero, que não tá nem no passado nem no futuro, é a felicidade, que eu chamo de plenitude. A gente tem que colocar nossa mente o máximo ali. Quando a gente tá muito no futuro, ansiedade. A gente tá antecipando a ansiedade. Quando a gente sobe, que tá passado e futuro, a gente não sabe, a gente sente raiva. Porque a gente tem esse ambiente de não pertencimento. E quando a gente tá muito no passado, a gente tá ancorado na depressão, na tristeza. Como que eu fatiei esses 4 blocos? É uma roda, que são 10 sensações. Na roda de fora, são 10 sensações que passam pela plenitude, passam pela ansiedade, passam pela raiva e passam pela tristeza. Na roda de fora é a sensação, na roda de dentro é o que você tem que fazer. Ah, tá. Então, por exemplo, na ansiedade, tô lá, tô sentindo ansiedade. O que eu tenho que fazer? O hack, né, que eu falo que eu criei um hack para cada um. Prazeres imediatos. Ansiedade e excesso de futuro. Se eu, quimicamente, ajudo o meu cérebro com prazer imediato, com uma dopamina rápida, por exemplo, comer um chocolate, meu cérebro ele vai ter um caminho para o agora. Se reprograma então, para um pouquinho. todas as sensações, eu trouxe uma ação prática. Então, esse é um one page que eu falo para os RHs, pro TD, cara, compartilha isso. Porque o líder ele vai falar, tô preocupado, o que eu tenho que fazer? Então, tem o que eu sinto e o que eu faço. São 10 principais sensações. Cara, que legal, o que eu sinto e o que eu faço, o que eu sinto e o que eu faço, o que eu sinto e o que eu faço. E na minha apresentação eu coloco referência bibliográfica, como que eu comprovo isso, da onde eu tirei, que não foi do Mariana X Institute, esse não. Então, os dois são 2 gráficos. Um de liderança, que você consegue fazer um teste para entender em que momento da liderança você tá. Porque a gente transita, Gustavo. Não é, eu tô sempre aqui. Não, a gente transita. E o Happy Thinking são sensações diárias. Então, cara, eu tô me sentindo preocupado, eu tô me sentindo desmotivado. Então, tem hack de você se conectar com a sua comunidade. Tem hack de você... fazer, eu falo, ligue para um amigo seu, porque todos os hacks são para trazer a sua mente pro agora. E todos baseados na grande pesquisa de Harvard, 75 anos, que eles trouxeram os pilares da boa vida. Então, eu estudei essa pesquisa, estudei hormonalmente o que acontece, pra gente ter prática. Então, o líder, ele bate o olho e fala, tô aqui, vou fazer isso. Entendi. Pô, meu colaborador, tô sentindo ele preocupado, então vou pedir pra ele fazer isso. Legal. Então, é uma prática simples. Não tem, vou ter que assistir 1000 horas você aplica com você mesmo isso aí, né? Aplico comigo. Então, e eu funciona, na minha certeza. semana, eu criei um jeito de falar, cara, eu entendi que eu preciso ter uma parte de cultura. Eu preciso ter, por exemplo, eu todos os dias faço minha caminhadinha da paz. Que é sem nada. Hoje eu caminhei cedinho antes de vir pra cá. É uma caminhada sem preocupação, sem você contar pace. Não tem performance, tem natureza, tem eu comigo. A gente tá esquecendo desse nadismo, sabe? Verdade. Então, preciso. Então, eu aplico comigo em vários pontos. Porque quem passou por depressão, Gustavo, eu sempre brinco, a depressão é uma piscina que tá no fundo da minha casa. Eu sei que ela tá lá. Se eu não conscientizar, eu vou chegando mais perto. Aí tem dia que eu boto o pezinho nela de novo, falo, eita! Que ela não vai fazer eu entrar. Mas é muito autoconhecimento, terapia e acompanhamento. Faço terapia, mantenho. Porque eu falo, é a parte física, mental, espiritual. Tem todo um processo de cuidado que eu não posso... Corpo, mente e alma, né? Tem cuidado de todos os 3, né, cara? E você aplica isso nas empresas, então, também, né? Sim, eu capacito multiplicadores de felicidade. Olha só, esse é isso, então? Porque o que eu preciso fazer? A NR1 não dá para ser só pro RH. Claro, com certeza. Então eu preciso trazer consciência para as pessoas para elas multiplica essas metodologias, né? O RH é o navio. Exato. Eu vou trazer a galera de botinho e jet ski pra gente sair. Porque o navio ele não consegue fazer... Não fazer uma curva rápida. Mas os meus líderes conseguem. Então eu preciso capacitar esses botezinhos para que eles ajam rápido antes que vamos dizer assim, antes que a carta de afastamento chegue no navio, sabe? É verdade. E agora vem até peso legal em cima disso, né? Dinheiro, né? Um negócio que... Então agora as empresas vão olhar mais. Pode ter certeza, né? Mari, você vai brilhar nesse mercado agora, hein?
Caramba! Porque as empresas precisam disso. Sim. Né? Hoje eu tô em 2 momentos, né? O Light Leader, a gente vai publicar um livro. Com mais dois escritores, a gente vai criar consultores para isso. Legal. E no Rap Thinking a mesma coisa. Agora tem uma reunião semana que vem, porque eu vou pegar essa metodologia e capacitar consultores. Então, porque o que eu quero é que isso seja muito disseminado, sabe? Assim, e é um framework, pelo que eu tô entendendo. As pessoas conseguem aplicar, tá lá, grátis, né? Tá lá grátis, as pessoas conseguem aplicar, né? Não tem... eu preciso chamar a Mari? Não, eu tenho um post lá no meu Instagram, tá lá, Rap Thinking. Tem todas as etapas, com tudo lá. Legal. Porque o Simon Sinek, eu me inspirei isso no Golden Circle do Simon Sinek. Que ele falou, não precisa ter meu nome, eu só quero que você aplique. Claro. Então, só quero que você faça bem, né, cara? Isso não precisa ter meu nome, só quero que você aplique. Ponto. Porque a gente precisava de algo prático e simples. Eu só preciso mudar o nome, né? Porque Rap Thinking talvez não seja tão rápido, tão simples. Poxa, mas é porque eu já pensei nos dois de ser global, assim, por isso que eu fiz o nome em inglês. Eu fico imaginando, cara, a tua alegria de criar uma ferramenta, uma metodologia que nem essa, para aplicar em pessoas que ficaram em momentos que nem o seu, né? E conseguiram sair dessa, né? Talvez com a tua ajuda, de certa forma, né? É meu flow mesmo. É o teu propósito, né? Cara, eu brinco que eu em cima do palco, Gustavo, quando eu tô palestrando, o Mihaly no Flow, ele fala, né, que é o desafio e a habilidade. Quanto mais habilidade você tem, você coloca um desafio, você chega no seu estado de flow. E eu falo, inclusive sou mentora de palestrantes, eu falo, eu como oradora sempre faço curso de comunicação, então, porque quando a gente foca no que a gente é bom, a gente fica melhor ainda. Então, as minhas habilidades eu cuido. Eu, cara, faço preparação vocal, eu entendo sobre comunicação, sobre storytelling, roteiro, eu estudo isso. Então, minhas habilidades, elas estão sendo assim. E qual que é o desafio? O desafio do palestrante é sempre uma audiência nova. Eu não sei o que vai acontecer. Uma audiência nova, né? Eu viajo o país inteiro, o ano que vem tô indo para Portugal também. Já fiz palestras internacionais para... Era uma empresa que tinha uma japonesa, tinha uma alemã, e eu fiz os meus mesmos contextos, as minhas piadas, e funcionou. Falei, é universal isso. Então, esse lugar do desafio faz com que eu continue o jogo resolvendo esses problemas, assim. Então, tem uma frase que eu acho muito legal. Eu tenho esse flow, assim, nesse lugar. Professor de jiu-jitsu, né? Fazia jiu-jitsu, ainda tô tentando, né? Que ele fala assim, Gustavo, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. É isso, né, cara? É isso, né? Alguns dizem que é sorte, né? Mas na verdade cara, não é sorte. Imagina, na pandemia eu fiz quase 300 lives. Olha só. Que era manhã pra cima, porque minha esposa ficou internada e ela ficou muito mal. E ela falou assim, amor, você precisa de gente, você vai ficar muito mal em casa. E aí ela falou, faz uma live. Naquela época eu nunca tinha feito live. Eu falei, que fazer live, Carolina? Você tá no hospital. Eu tinha que entregar escritório. Eu tava assim, cara, tava um caos. Ela falou, mas isso vai te salvar. E aí eu lembro, primeiro manhã pra cima, eu dentro do carro, ela no hospital, no estacionamento do hospital. Falando, gente, essa é manhã pra cima, porque eu quero falar de coisas boas pra gente começar melhor o dia. Que é o que eu acredito. Olhar pro lado bom. Depois dessa eu fiz 289. Manhãs pra cima. E te ajudou, né? Mas muito. Eu falo manhã pra cima, não foi pra eu levar a manhã pra cima pra você, mim. Foi pra mim. Então, a começar com a gente. Então, eu treinei muito. E assim, eu leio muito. Cara, eu leio uns 3, 4 livros por mês. Agora eu tô lendo sobre pessoas altamente sensíveis. Tô focada nesse assunto, tô lendo um monte. Então, assim, eu leio muito, eu me preparo muito. E eu sou muito apaixonada. Porque é isso traz sorte, né, Gustavo? Então, assim, gosto de estar em ambientes de T&D, gosto de estar em ambientes... Tô indo agora lá pro evento do Lewis Royals, que é um cara que eu... adoro na parte de desenvolvimento pessoal, então eu não paro de trazer habilidade. Então pode aumentar o desafio, porque a habilidade eu vou garantir. Cara, que legal, Mari. Mari, a gente vai se encaminhando. Cara, dá pra gente ficar falando aqui umas 20 horas. E eu nem gosto de falar, né, Gustavo? Tem dificuldade, que difícil que é falar. Nossa, difícil. Palestrante tem dificuldade de falar, né, Gustavo? Mas até né, a gente sempre tenta buscar um podcast que dê no máximo 1 horinha de... Joia. Porque eu acho que as pessoas também, né, elas gostam de ter conteúdo rico num intervalo ali de almoço, alguma coisa nesse sentido. E aí a minha pergunta pra você, pra gente ir caminhando pra esse fechamento é assim, qual dica você daria pra uma pessoa que tá realmente precisando aplicar uma vida mais leve, com humor, né? Tá num momento difícil, assim. O que ela faz? Eu sei que tem a tua ferramenta, que é o Rap Thinking, né? Mas
talvez assim, as primeiras coisas que uma pessoa deve fazer, ou buscar, ou se apoiar em alguém, uma instituição, não sei, médico, enfim. É muito interessante isso, Gustavo, porque eu não sou terapeuta, então eu sempre indico, na dúvida, busque ajuda profissional. Perfeito. Ponto. Mari, mas eu não sei. Se você não sabe, busque. Mas Mari, mas será? Vai buscar. Então, psicólogo, terapeuta, psiquiatra, busque ajuda profissional. A gente não tem que fazer nada sozinho. Buscar ajuda não te faz mais fraco. Então, antes de qualquer coisa, pintou uma dúvida, vai buscar ajuda profissional. Essa pessoa vai ampliar o seu olhar de para onde você vai, tem um olhar de drone das coisas que você tem que fazer. Depois desse princípio que eu sempre falo para buscar ajuda de um profissional, o que eu gosto de dizer, Gustavo, é elimine os cocô da mochila. Elimine os cocô da mochila. Que Porque é o que isso? acontece? Quando a gente não tá consciente do que a gente quer, pra onde a gente vai, quem a gente é, a gente acorda de manhã, a galera vai dando muito saquinho de cocô pra gente. Alguém reclama. Ai, nossa, nosso chefe, nossa, né? Nossa, você vê aquele pessoa... Você acorda, pega o celular, já tem um saquinho de cocô, um monte ali, né? Cocô, de mensagem de WhatsApp ali, né? Um monte. É. E a gente vai acumulando cocô que não é nosso. Então, pra mim, assim, elimine. Fala, cara, isso aqui não é meu. Por exemplo, alguém tá muito preocupado, você precisa responder. Esse problema não é seu. Esse problema é do outro. Então, assim, elimine o que não é problema seu. Porque quando a gente não tá consciente, a gente tá levando nas Peso. costas Tá pesado peso. carregar isso aí, né? Então, só de falar, cara, isso aqui é do Gustavo, depois eu vejo isso. Isso aqui é do Raul, depois eu vejo isso. Isso aqui é... Elimine os problemas que não são seus. Tá. Depois desse passo, onde você quer ir? Qual que é o seu objetivo de vida? Pô, eu quero ter mais tempo com a minha família. Eu quero... Quais são as riquezas que não estão no banco? Porque o adulto tem esse problema. A gente acaba com muitas coisas só olhando para a riqueza do banco. E aí a gente esquece identidade, a gente esquece propósito, a gente esquece saúde, a gente esquece tudo. Caixão tem gaveta, né? Não é? É isso. É isso. Então eu gosto de trazer essa reflexão. Se dinheiro não fosse problema, o que você estaria fazendo agora? Isso precisa estar mais tempo na sua vida. Porque a gente esquece disso. No meu livro Destrave a Sua Vida, eu falo do meu percurso da depressão, que eu falo como eu destravei minha identidade, como eu destravei meu propósito e o sucesso veio. Olha Só que o adulto, ele tá fazendo o contrário. Ele fica maluco atrás do sucesso. Se der certo, ele conecta o propósito. Se der certo, ele vai ser ele mesmo. É verdade, é o inverso das coisas, né? Então, cara, seja você. O que é bom pra você? O que te faz bem? Coloque limite, fale não. Desagrade algumas coisas. Essa limpeza do cocôzinho da mochila já vai ser esse processo. Se conecte com você, o que te faz bem. Se conecte. Tipo, quando você era adolescente, você gostava de fazer. Então, se conectar com a nossa identidade é poderoso, Gustavo. E aí, quando a gente se conecta com a identidade, não tem como o propósito não conectar. Não tem como. Você está conectado com você, as pessoas, você vai atrair oportunidades. E pra mim, assim, você tá conectado com você, você tá resolvendo um problema no mundo ali. Como você não vai ter sucesso, cara? Vem natural. Vem natural. Então, pra mim, essa é a dica. Buscar profissional, eliminar os cocôzinhos, se conecta com a sua identidade, esquece do sucesso só do banco. Bora o que hoje, qual que é o sucesso que eu não guardo no banco? Eu tô dando foco pra isso. Esses dias eu deitei na minha cama e falei, nossa, obrigado por esse lençol maravilhoso, banho quentinho. E reconhecer a sua identidade é você até olhar pra onde você está e falar, caramba, não é pra mim isso aqui. Isso, Né? Talvez Gustavo. aí sejam outros motivos, né? Da dor, da depressão, da ansiedade. Exato. Porque você tá colocando uma roupa que não te serve mais. E aí é pesadíssimo. É verdade. Você tá sustentando, às vezes... A Isabela Camargo, uma grande amiga minha, ela fala uma coisa que eu sempre repito. Nem todo convite é oportunidade. Olha só. Só que a gente, na ânsia do sucesso, a gente aceita todos os convites. Porque a gente quer ter oportunidade. Só que o que tá acontecendo? A gente tá cansado. Sai um estudo agora que o que causa estresse na gente não é a tela, é estar disponível. Poxa, eu nunca tinha pensado por esse lado. Então, assim, se você se colocar disponível pra você, acabou. Você vai saber falar não. Eu tenho meus cinturões de pausa, que é outra dica que eu dou aqui. Que é antes das 9 da manhã, cara, evita mexer na tela. Aí do meio-dia às 2, que é o horário de almoço, evita mexer na tela. Depois das 7 da noite, evita, cara. Coloque em outro cômodo. Eu até falo que quando você acorda e pega o seu celular e começa a olhar ele, o seu dia já começou por você. E não você começou o seu dia. Porque você já começa Você tá a olhar... na agenda do outro já. Você já tá na agenda da outra pessoa. Você não começou naturalmente o seu dia, né? Ele começou por você. E a gente tem essa... Por que tem as notificações?
Porque o nosso cérebro fala, cara, eu tenho que fazer isso. Então você abre, você vê aquele monte de mensagem, seu cérebro automaticamente fala, Gustavo, você tá atrasado? Queridão, não dá pra perder tempo, não. E aí você já acorda em estado de alerta, já acorda estressado. Então, assim, os cinturões de pausa que eu falo, é óbvio que tem vários dias que eu furo isso. Mas na maior parte do tempo, cara, é pra mim. Porque a gente tá se esquecendo na agenda, Gustavo. A agenda do outro virou a gente. Então, esse lugar de eliminar o cocô também é isso, sabe? Tipo, cara, qual momento da agenda do seu dia tá você com você? Integralmente. Nem quando a gente vai cagar, a gente tá com a gente. Tá aqui, ó. E a gente manda. Eu não vou mandar áudio, que aqui tá barulhento. Tá dando eco aqui. Tá dando eco aqui, pera, tô no túnel. Então a gente tem que fazer mais reuniões com a gente. Acho que se tivesse que dar uma dica universal, assim, marque uma reunião na agenda com você todos os dias. Poxa, só isso aí já valeu o podcast, né? E obrigada mais uma vez por estar aqui, foi incrível. Foi demais estar aqui, né? Que bom que eu vou ter um pouquinho mais de você no Keep Summit também, né? Estaremos lá. Te escutar faz um bem danado. Eu acho que é isso que você faz e faz muito bem. Você transmite alegria, você transmite um sentimento bom, né? Você faz a gente olhar pra dentro e repensar algumas coisas, né? E eu acho que carinha lá de cima te deu um dom muito legal, Mari. Você tá muito de parabéns. Então, tem gente, mas na hora de puxar ainda não, hein? Não, não puxa, não. Obrigada, Gustavo. Assim, Mari, foi demais. Eu acho pra finalizar, né? Eu acho onde é que o pessoal te encontra, como é que o pessoal conversa contigo. Eu sei que você é uma pessoa super aberta, responde todo mundo. Então, assim, deixa tuas credenciais pro pessoal te encontrar. Eu acho que vai ser super legal. E tenho certeza que muita gente vai começar a te... Mas o pessoal já te conhece, né? O pessoal vai te escutar mais um pouquinho nesse podcast. Bora! É Mariana com Y. Você escreve Mariana com Y, espaço com Y. É isso aí. Imagina isso. É com Y de novo. É com Y de novo. Mariana com Y. Me encontra em todas as redes sociais. Me segue lá. Só não me segue na rua que eu vou achar estranho. E vai ser um prazer levar felicidade pro seu time, pra você. Então, nas minhas redes sociais, no meu Instagram, tem muitas práticas individuais. No meu LinkedIn, eu trago práticas do corporativo. No Instagram da Humorlab, eu trago essas práticas que eu faço com a liderança. Então, tenho todos esses... Esses dias eu tava fazendo o meu desenho de ecossistema. Falei, cara, eu tenho um monte de coisa aí pra contribuir. Mas fica à vontade. Se você precisar de referência bibliográfica, dos livros, eu tô super à disposição. A gente se vê. Ela é uma querida, tá, gente? Ela é demais. Obrigada, Gustavo. Muito obrigado mesmo por participar, né, de mais um episódio do TD Cast. Pra mim foi um prazer enorme estar com você aqui. Pra mim também. Sucesso. E, gente, esse foi mais um episódio do TD Cast. Tem mais gente chegando pra conversar com a gente. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido tanto quanto eu aprendi, tá bom? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.